VCJR11, o Fundo de Papéis Inflação da VEX. Vamos ler o relatório de março de 2025, publicado agora no dia 4 de abril de 2025. O fundo que tem aí a carteira majoritariamente indexada à inflação pode ser beneficiado com ela em relação às distribuições de maio de 2025. Vamos ver como o fundo está, continuar o acompanhamento dele aqui no canal. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Daí, pessoal, o fundo que tem um patrimônio líquido de 1,37 bi, a cota patrimonial a 92,71. O último dividendo pago será agora no dia 11 de abril de 2025, fazendo R$ 1,10 por cota. Tem uma taxa média de marcação da carteira aí de PCA mais 11,3% ao ano, 31.687 cotistas. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o VCJR11 está cotado aí na B3 a R$ 87,78, fazendo um P sobre VP de 0,89, uma variação negativa aí nos últimos 12 meses de 0,23. Pessoal, o fundo decresceu bastante lá no mercado secundário, saindo lá em setembro de 2024 a R$ 85,84, decrescendo lá em dezembro, chegando aos 63,66, recuperou, voltando aí um rally de alta bem interessante, né? Retornando aí a casa dos R$ 82. A última distribuição, pessoal, como comentamos, R$ 1,10, será paga agora no dia 11 de abril de 2025, fazendo um yield mensal aí de 1,3, anualizado de 13,35%. Como vimos, para aqueles que conseguiram aproveitar aí esta queda, tem experimentado aí uma valorização patrimonial bem interessante, além dos dividend yields também, tá? Quem investiu aí R$ 1.000 há um ano teria hoje aí, segundo o site Investidor 10, R$ 995,67, já considerando aí o reinvestimento dos dividendos. Pessoal, o fundo ele está abaixo da linha CDI, tá? Em que pese aí ao excelente resultado, ele ainda se encontra abaixo da linha CDI, superando apenas a inflação e o IFIX. Então, é importantíssimo ficar atento aí a esta rentabilidade do fundo, né? Voltando aqui para ele, pessoal, segundo a gestão, o fundo distribuirá R$ 1,10. Se comparado, pessoal, a taxa média da carteira com a NTNB 2028, que possui aí um vencimento mais próximo da duration da carteira, de 3 anos e meio, o VCJR11 apresenta aí uma rentabilidade de 2,99 acima do retorno da NTNB, tá? Uma vez que a NTNB está cotada aí a 8,09% ao ano. Segundo a gestão, no fechamento do mês, o VCJR11 possui aí um deságio de 8,83 em relação ao patrimonial, o equivalente a comprar o fundo aí com carteira que remunera IPCA mais 13,95% ao ano, ou a B28, dando aí mais 5,42% ao ano. Mesmo sendo indexado ao IPCA, segundo a gestão, o VCJR11 segue aí com uma remuneração acima do CDI, retornando aí, como vimos no yield mensal, 1,3. Ao final do mês de março, pessoal, segundo a gestão, o fundo não possuía mais alavancagem, o que é interessante, está aí com 100% do patrimônio líquido alocado, sendo 99% dele lá em PLs, em CRIs e FIIs. Aproximadamente 77% das operações, pessoal, possuem aí garantias concentradas em São Paulo. O fundo possui aí a totalidade ou a maioria dos votos em CRIs representativos aí de 1,23 bi, o que representa 92% aí da carteira de CRIs ou 90% do PL do VCJR11 lá no dia 31 de março de 2025. Nesta distribuição, pessoal, de R$ 1,10, ele equivale aí a 116% do CDI. Como podemos verificar aqui, em relação a março, distribuindo R$ 1,10, ele dá aí 0,96 da taxa DI, e se considerando aí a cota média das emissões de R$ 99,31, ele dá aí 1,11%, ou seja, 115% do DI. Em relação ao yield, pessoal, o fundo aí tem 13,95% em relação ao yield do mercado, frente aos 8,09% da duration da NTNB. Na tabela de sensibilidade, pessoal, considerando aí a cotação atual, ele dá aí aproximadamente um deságio de 11,01%, um spread da NTNB de 6,10% e um yield IPCA aí de 14,68%. Em relação ao resumo da carteira, pessoal, ele tem aí praticamente 88% dos CRIs alocados lá em IPCA, dando aí um yield médio na marcação a mercado de 11,1%,
dando um prazo médio aí de 6,4% na carteira. Já nos CRIs indexados ao CDI, ele tem aí 7,8% do PL da carteira, dando um yield médio de 7%, também aí na duration de 4,2%. Ele tem 1% de CRIs, pessoal, indexados lá na carteira pré, tá? Dando aí uma duration de 4,6 anos, um yield médio aí da marcação mercado de 21,8%. Ele tem aí 0,9 em caixas, tem 1,5% aí de cotas de FIIs, todas elas também indexadas ao IPCA. Em relação ao resumo da carteira, pessoal, por setor, ele tem aqui o multifamily, tem corporativo, tem residencial como as maiores concentrações, mas ele também tem hotel, tem energia, tem shopping, tem concessão, tem comercial, tem FIIs também, sendo que 88% deles estão indexados lá ao IPCA, 7% estão indexados aí ao CDI e apenas 1% lá na carteira de pré. As maiores exposições dele, pessoal, estão lá para o residencial Alto das Nações, dando 10,9%. Tem aqui também uma concentração no Hotel Fazano, 77% das garantias aqui no estado de São Paulo. Em relação à liquidez do fundo na B3, pessoal, ele negociou aí o montante de 27 milhões, o equivalente a 1.300.000 ao mês, 326 mil cotas negociadas aí no mês, né? Propiciando o fechamento da cota na casa dos R$ 84,52. Em relação à DRE do fundo, pessoal, para o resumo contábil para março, ele tem aí um total de receitas de 16.550.000, subtraídas aí as despesas, fazendo um lucro líquido aí de 14.780.000, né? Vejam, pessoal, que ele conseguiu aumentar consideravelmente a reserva, saindo lá de 30 centavos em fevereiro para R$ 1,42, o que é excelente. E se considerarmos, pessoal, que a inflação de fevereiro, ela deu aí 1,31% ao mês, é bem provável que ele conseguirá aumentar aí as reservas e bem possivelmente conseguirá também aumentar aí a distribuição, tá? Então vamos ficar aí de olho na inflação de fevereiro, porque ela virá aí com distribuição para maio de 2025 e bem provável que haverá aí um aumento nesta distribuição, né? Pessoal, em relação à carteira de ativos, o fundo tem aqui concentrações, tá? Então, importantíssimo ficarmos atentos. Só lá para o residencial Alto das Nações ele chega aqui com uma concentração superior a 10%, tá? O que também fica lá para o Hotel Fazano e afeta aqui também no CRI Matarazzo, tá? Chegando quase aí a 10% do fundo. Então, se somarmos aqui os três primeiros devedores, só aqui ele tem formando aí quase que 30% do PL da carteira. Então, importantíssimo ficar atento a estas concentrações. Mas não é só, tá? Ele guarda aqui concentrações também na Cyrela, tanto em relação aos CRIs quanto em relação aos FIIs. Ele guarda aqui também concentrações lá no residencial Rebouças. Tem aqui a Tecnisa lá para o Jardim Perdizes, em São Paulo. Então é importantíssimo ficar atentos a estas concentrações do fundo. Perfeito? De VCJR é basicamente isso, pessoal. Um relatório bem rápido, breve, resumido. Por hora é aguardar os resultados do fundo em relação aí à inflação de fevereiro. É bem provável que haverá aí um aumento considerável nas receitas e, consequentemente, na distribuição do fundo também, já que ele tem aqui por hábito distribuir tudo o que ele lucra, tá? Em relação a março, se verificarmos aqui, ele lucrou R$ 1,10 por cota, ele distribuiu R$ 1,10 por cota. Então, o cotista pode esperar que virá aí um aumento dessa distribuição. Fechou? Por hoje, de VCJR11 é basicamente isso. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que não é inscrito, considere se inscrever. Deixa seu like, o seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Excelente semana para todos vocês. Voltamos no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos.